Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu aqui de novo, professora Eliane. Vamos para a última aula do ano. Estamos aí acabando o ano, poucos dias para terminar esse 2020, né? Bem surpresa, foi uma surpresa para a gente esse 2020. E eu fiquei pensando nas aulas, como sempre, né? Toda vez que vou fazer aula, eu fico pensando em temas que vão ser relevantes. E aí eu lembrei que no final do ano, geralmente, tem a retrospectiva, né? E aí eu fui olhar as aulas, essas 14 aulas que nós tivemos no decorrer desses meses, e ver quais os conteúdos, né, que eu tinha abordado e, e aí, interessante, eu consegui fazer um apanhado dessas aulas, e aí eu montei uma retrospectiva para a gente recapitular, é como se fosse o resumão do ano, recapitular o que a gente viu nas aulas, né? O que eu trouxe. Então, eu vou compartilhar aqui a tela com vocês, porque eu preparei rapidinho um, o conteúdo, né? E aí a gente abre aqui grandão. Vamos abrir grandão. Vou colocar eu aqui. Abrir mais um pouquinho eu. Vamos lá. Então, para mim, Eliane, foi um ano de introspecção, né? Gostaria que vocês colocassem os comentários de vocês aí. Para mim, foi um ano de introspecção. Eu já sou, de natureza, uma pessoa introspectiva. Eu sou muito expansiva, extrovertida, ao mesmo tempo que eu sou muito introspectiva. Eu gosto de ficar comigo mesma, eu gosto da minha companhia. Então, eu gosto de ficar sozinha em determinadas horas do dia ou da semana, porque eu gosto de ler, eu gosto de estudar, gosto muito de estudar. Então, eu gosto de estar sozinha. Eu não me incomodo de almoçar sozinha, passear sozinha. Não me incomoda isso, porque eu gosto da minha companhia. Porém, eu gosto muito de congregar. Eu gosto muito de estar com pessoas também. Adoro estar com pessoas. Então, eu sempre estou envolvida em eventos que tem muitas pessoas. Isso é bom, então eu tenho os dois lados, né? E aí eu fiz um apanhado do que a gente trouxe para essas aulas, e a gente vou comentar um pouquinho sobre o que a gente viu nessas 14 aulas, ok? Bom, eu coloquei aqui não está na ordem das aulas dos meses, mas para eu ter uma lógica de pensamento, eu trouxe, por exemplo, a aula O que você precisa considerar para ter saúde integral. Afinal, a minha matéria é de saúde integral. Então, o que na saúde integral a gente observa, né? O ser humano integral é a gente olhar o ser humano como um todo, o aspecto físico, emocional, o aspecto mental, o aspecto espiritual ou energético, então sem o cunho religioso, a parte nossa que quer dizer energia mesmo, e e até mesmo o caráter social, que nós somos seres gregários, gostamos de estar com pessoas, e nós nos desenvolvemos a partir dessas relações, né, de estar com pessoas. Afinal, o mamífero humano, ele não sobrevive se ele não estiver com alguém junto dele, né? Os outros bebês, os outros mamíferos, às vezes a mamãe tem o bebê ali no meio selvagem e muitos deles já saem da mamãe já e em poucos minutos já estão andando, já vão se alimentar, né? Então, a sobrevida dos animaizinhos é muito maior, né, quando ele está na natureza,
porque muitos já conseguem ali se virar, do que o nosso bebê mamífero, nós mamíferos, né, humanos. Então, a gente é um ser gregário, a gente precisa estar junto. Então, a parte social é muito importante. Tanto é tão importante que nesse 2020 a gente viu quanta necessidade nós temos de pertencer, de estar junto com pessoas, que é o que a gente sentiu muito, muito a falta. Então, nessa aula, né, o que você precisa para considerar, para ter uma saúde integral, eu chamei a atenção desses aspectos, né, para a gente ter um olhar para essas dimensões e saber que, para que eu consiga desenvolver uma saúde integral, eu preciso me conhecer, então eu tenho que desenvolver o autoconhecimento, saber como eu funciono, e a partir desse autoconhecimento, como eu me comporto, como funciono, eu ter a percepção corporal, que é muito importante, eu prestar atenção no meu corpo, no que eu sinto fisicamente, emocionalmente, mentalmente, espiritualmente, que pode levar a alguma disfunção do meu organismo, psicologicamente ou fisicamente. Então, eu tenho que ter muito essa percepção, essa autopercepção. E como eu posso buscar me desenvolver naquilo que eu não consigo dar conta, né? E aí eu vou encontrando, a partir do autoconhecimento e do autodesenvolvimento, porque aí eu vou buscar, bom, se eu não estou me percebendo, se eu nem me notei, se eu não percebi que eu funciono assim, e por que eu funciono assim, se eu não for buscar ajuda para ter a compreensão disso, eu posso ser cumulativo e chegar uma hora que eu vou ficar muito perdida ou eu vou ficar muito sem saúde, desprovido de saúde, e aí eu vou ter um caminho mais longo a percorrer para encontrar novamente o estado de saúde, o estado saudável do corpo. Então, nessa aula, eu falo bastante sobre esses fatores e como a gente faz para melhorar essa percepção da relação de saúde integral para o nosso corpo, ok? Trouxe também uma aula que eu falei, né? A gente escuta muito esse jargão, você prefere ser feliz ou ter razão? E aí eu trouxe a perspectiva da nossa polaridade, da gente sair da polaridade do certo e errado, bom e mal, porque aí eu trouxe que a gente melhorando a nossa percepção das coisas que acontecem, e como as outras pessoas olham isso também, eu vou ficar num estado mais de. Vou buscar uma condição de mais paz. Eu vou ter mais tranquilidade quando eu entendo que se eu tenho o vício da polaridade, sempre querer ter razão em vez de ser feliz, né? Se eu ficar concordando, me alinhando com o ponto de vista das outras pessoas, e aí eu falei bastante do que é o ponto de vista. Então, para mim, eu posso olhar para uma determinada situação e ver de um jeito de acordo com toda a minha bagagem emocional ou bagagem de vida, e a mesma situação olhada por um outro ângulo, né, ou por uma outra pessoa, ela vai ter uma outra percepção daquilo. Então, a gente vai saindo do trauma, do drama, vai vendo que muitas das vezes o que a gente tem nas situações da vida é drama, né? Porque eu estou só reagindo, resistindo àquilo que eu quero provar, a minha verdade, e que todos engulam a minha verdade, ou alguém está fazendo isso comigo, e aí eu também vou me alinhar e concordar, e não faz parte da minha natureza, então a gente pode ir para o adoecimento por conta desses conflitos. Então, a gente aprendeu nessa aula sobre o ponto de vista e como a gente pode entrar num estado de permissão, ou seja, deixar o outro ser como ele é, a gente acata, aceita, né? E a verdade dele é aquela, ok, né? Eu não tenho controle sobre isso, e assim vai apaziguando
essa nossa necessidade de querer estar certo em tudo. E então, quimicamente, bioquimicamente no nosso organismo, a gente vai ficar num estado de tranquilidade, de hormônios que vão facilitar todo o nosso organismo funcionar de uma forma mais apropriada ou melhor para a gente. E nessa aula também eu falo um pouco da consciência, né? Que é a nossa habilidade de estar presente na vida em cada momento, se observando, sem auto-julgamento. Eu falo também do auto-julgamento, né? Que a gente é muito autocrítico, e aí a gente vai para as emoções, né, os sentimentos, aliás, de culpa, de remorso, e isso também faz com que a gente possa sair do estado de saúde. A gente para de julgar as outras pessoas, porque elas só podem ser como elas são, porque são os pontos de vista delas, e tá tudo certo, tá tudo bem elas serem como elas são, a gente não tem controle, a gente não muda ninguém, só muda nós mesmos. E normalmente, quando a gente muda nosso ponto de vista, isso traz um estado de paz e mais coerência para a gente, e a gente vai ficar mais. Como eu poderia dizer? A gente para de se preocupar com a vida do outro, para de dar importância para coisas que são muito pequenas e que a gente não tem controle, né? Então, a consciência inclui tudo e nada julga. Então, as coisas só são como são. Eu, o que estou dando significado para ela? E se eu dou muito significado, eu entro no drama, e aí eu vou ter o sofrimento à toa. Então, essa aula foi bem para mostrar essa polaridade que existe, né? No planeta Terra ainda existe, né? Mas que a gente pode ter um ponto de vista que favoreça o nosso entendimento e o nosso estado de paz e aí o nosso estado de saúde. Falei do mindfulness, né, que é a atenção plena, e aí eu estava olhando, tem 3 aulas que têm muito a ver, ou seja, são aulas que são reforços, né? A gente tem vários autores ou várias filosofias de vida falando a mesma coisa, de formas diferentes, mas quando a gente vai olhar, tem essa sabedoria em vários lugares, em vários autores, em várias filosofias de vida. E então tem a aula de mindfulness sobre atenção plena e tem a ver com a aula do Poder do Agora, que é aquele livro que eu falei para vocês, né? Os aprendizados que o livro traz para a gente, que é o poder do agora, é o poder da presença. E depois eu fiz uma aula também sobre o tempo e a saúde. E olha que interessante, né? O tempo e a saúde, que tem a ver com o quê? Com o poder do agora, com a atenção plena. Porque na atenção plena é a nossa capacidade de estar plenamente presente, consciente, né, de onde estamos e o que estamos fazendo, e não excessivamente reativos ou oprimidos pelo que está acontecendo ao nosso redor. Que é aquilo que eu falei, a gente não tem controle sobre certas situações, a gente está vendo bem isso agora, a imposição que a gente está sofrendo, né? E então, muitas das coisas a gente não tem controle sobre isso e a gente entra num estado de sofrimento. Então, o atenção plena é estar consciente, e estar consciente é uma questão de escolha, escolher estar consciente, escolher aprender a estar consciente. A gente escolhe, né? Se eu não consigo, eu vou procurar meios de aprender como fazer isso. Como eu faço para fazer escolhas mais assertivas? Por quê? Porque se eu olho para a minha vida e vejo o resultado, como que a gente sabe que está dando ruim, que nem fala os jovens? Pelos resultados que a gente tem, pela quantidade de adoecimento que a gente tem, pelos conflitos de relacionamentos que a gente tem, pelos sintomas mesmo, né? Seja sintomas físicos, sintomas mentais, emocionais, sintomas relacionais, aí, a partir disso que a gente vai ver que tem alguma coisa errada. Então, eu tenho que mudar o que eu estou fazendo, porque como Einstein disse, né?
É um erro a gente querer que tenha resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Então, o que é que eu tenho que mudar? Qual é a escolha que eu tenho que fazer para que essa situação que não está confortável, que não está boa, que eu consiga mudar? Então, é bem bacana a gente fazer esse treino mesmo de atenção plena, de estar no agora. Quando eu estou com uma pessoa, estou com a pessoa, não estou pensando. Lembra que eu falava na aula? Não estou pensando em outra coisa. Estou com a pessoa, estou dando o meu ouvido, o meu olhar, a minha presença. Estou em estado de presença quando eu estou com aquela pessoa. Todo mundo gosta de se sentir acolhido. Então, se eu gosto de me sentir acolhida e escutada, eu vou treinar a minha escutatória. Afinal, Deus deu dois ouvidos, né? E uma boca. Então, quando a gente está com as pessoas, estar realmente com elas. Foi um treino, né? Esse 2020 foi um grande treino para a gente treinar e estar com as pessoas, tirando o máximo de ruídos, né? Ou seja, de coisas que poderiam interferir nessa comunicação. Então, nessa aula é bacana, né? Então, vai lá rever a aula, como eu faço, então, para treinar a atenção plena. E o poder do agora fala exatamente dessa atenção plena. O poder do agora eu só tenho o agora. O ontem já passou, o futuro não existe ainda. O que eu posso fazer com o que eu tenho agora? Lembra que a gente fala, se eu fico muito no passado, eu tenho uma tendência a ficar melancólico, triste, do que, ai, como era antes. Então, não adianta a gente ficar pensando, ai, antes era assim, antes era assado, ano passado a gente estava fazendo isso. Ok, a gente traz para a lembrança, graças a Deus a gente tem memória, então a gente traz, tem um saudosismo, mas sem melancolia. Por quê? Foi bom, a gente curtiu, a gente viveu, né? Agora é um outro momento, a gente tem o quê? A esperança, a gente tem, na verdade, eu tenho a certeza que a gente vai ter novamente momentos maravilhosos, porque tudo na vida é um ciclo, né? A gente tem esse ciclo e tudo é sabido, né? A gente, por exemplo, tem medo de morrer, sabe? Só que a gente sabe que a morte é inevitável. Então, por quê? Porque a natureza ela tem um ciclo. Então, tem aquela frase do Chico, né, que fala, tudo passa, né? Então, momentos de alegria, vai passar. Momentos de tristeza também vão passar. Nós hoje, né, até o dia de agora que vocês estão assistindo a aula, nós já sobrevivemos aos piores dias da nossa vida. Porque se a gente está aqui contando histórias, vocês estão escutando eu falar, e eu estou aqui dando aula, é porque nós sobrevivemos aos piores momentos da nossa vida. Porque a gente tem memória, a gente vai buscar e sabe que eu, com 50 anos, por exemplo, tive momentos ruins da minha vida. E que a gente acha que nunca vai passar. Passou, nós sobrevivemos. Até um dia que a gente vai acertar, que seja assim, não vai sobreviver. Porque vai chegar o momento do fim. Então, a gente sofrer muito por antecipação, ou sofrer porque, ai, era assim, era legal, era bom e não volta mais. Não volta mesmo, o tempo não volta. Lembra? Justamente na aula do tempo e a saúde, eu falo que o tempo é finito, todos sabemos. Nascemos com a certeza de que o tempo é finito. Tudo existe para desaparecer. Então, tudo vai ser reciclado. Então, a gente veio lá do pó, né? Entre aspas, vamos voltar para o pó. Então, isso é fato. Então, a gente não tem tempo a perder. A gente tem que viver de uma forma mais prazerosa, com mais empatia por nós e pelos outros. E aí a gente vai exercitar esse viver de várias formas. A gente tem que fazer as escolhas. Então, vamos fazer escolhas assertivas o máximo que a gente puder. Se não sabe como fazer, busca, então, aprender como fazê-las e não ficar sentado na lamentação. O que a gente vê
muito, são as pessoas lamentando, lamenta, reclama, não sai daquilo, está sempre reclamando exatamente da mesma coisa. Então, o que você pode fazer para aproveitar o tempo de maneira que tenha uma vida mais leve, mais saudável, mais feliz? A gente sabe. Internamente, a gente tem uma sabedoria muito grande, a gente sabe, mas a gente fica preso a alguns padrões, algumas crenças, algumas limitações, e aí a gente tem que buscar como se libertar dessas limitações, ok? Então, quem não leu ainda O Poder da Agora, aproveite esse final de ano, as férias de janeiro e leiam, tá? Vai ajudar bastante a mudar a perspectiva de vida, ok? E isso ajuda na saúde. E sempre o meu propósito de trazer aulas é o que a gente pode trazer para a nossa vida, para o aqui e para o agora, para que a gente se mantenha no estado de saúde e reverta estados de não saúde, né? De disfunção, a gente reverter. Como reverter? Através do autoconhecimento e autodesenvolvimento. Ah, bacana, a aula de CNV, né? Que é a comunicação não violenta e a inteligência interpessoal. E por que eu trouxe essa aula lá? Eu explico, né? Por quê? O que tem a ver a gente saber dialogar, saber se comunicar com a nossa saúde? Tudo, né? Porque nós somos seres gregários, que nos relacionamos. Então, se eu não sei conversar, não consigo conversar, que eu tenho muito conflito, automaticamente a minha vida vai ser muito difícil de ser vivida. Para mim e para as pessoas que convivem comigo. E isso realmente vai ter um reflexo no meu corpo, no meu físico, no mental, emocional, no espiritual. Até mesmo as pessoas que moram sozinho, né? Estão muito sozinhos. Eles sentem necessidade de se comunicar. E muitas vezes, pessoas que ficam muito sozinhas, elas começam a ter tanta dificuldade de se comunicar e que elas, quando elas vão se comunicar, não conseguem. Há conflito, porque às vezes ela fica muito. Tem pessoas que não, que ficam muito sozinhas e muito isoladas, né? Porque sozinho não é sinônimo de isolado, porque tem uma pessoa pode morar sozinha e pode estar sempre junto com pessoas. Mas tem aquelas que realmente se isolam por N motivos, e aí elas começam até, não treina mais a forma de se comunicar, e às vezes quando vai se comunicar com alguém, já tem aquele ruído, e aí ela se isola cada vez mais. E a proposta da comunicação violenta é bacana, porque lá na aula eu explico como é a comunicação não violenta, o que ela tem a ver com a nossa inteligência interpessoal, de que forma a gente pode comunicar ao outro que a gente não está gostando de alguma coisa ou que a gente tem necessidade, que as nossas necessidades não estão sendo atendidas de uma forma amorosa, de uma forma assertiva e melhorando os relacionamentos entre pais, filhos, irmãos, né? Toda a comunidade, primeiro dentro do nosso lar e depois todo o entorno e as pessoas que a gente se relaciona. Então, desenvolver uma comunicação assertiva é um caminho possível e é treinável. Tem milhares de vídeos, milhares, não diria, mas talvez centenas ou dezenas de vídeos que você vai ter acesso no YouTube que ensinam como, né, desenvolver uma comunicação não violenta, a fim de alcançar um estado de saúde individual e coletivo, como eu falei, né? Então, a gente com a gente mesmo e a gente com o nosso entorno. Aí vem a escala Rocks de consciência, que aí a gente já vai para a parte, a gente já entra na parte de energia, porque aí nas aulas presenciais eu falei muito de energia, nessa aula eu falo, né, nós somos seres energéticos, passa energia, eletricidade no nosso corpo,
e a partir dessa eletricidade a gente vai ter um campo eletromagnético, e toda essa informação, que toda energia é informação, esse campo eletromagnético ele tem uma informação, e a gente vibra. Essa informação vibra, né? Essa energia é frequencial, é oscilatória, ela vai ter essa oscilação que a gente chama em hertz, esses ciclos, né? A gente mede essa frequência em hertz e está disponível em todo o universo. Então, tudo no universo é informação. Então, os objetos têm informação, a gente tem informação, célula tem informação, todos os átomos que compõem tudo têm uma informação lá. Então, e tudo vibra, e essa informação a gente vai codificando através de aparelhos, por exemplo, a gente codifica. Na medicina, a gente tem a codificação de tudo através das frequências, então, tomografia, ressonância, quando vai fazer fisioterapia, o ultrassom, das curtas, tudo. Até hoje, a medicina vibracional, que é uma aula que eu dei presencial, falando da medicina vibracional, ou frequencial, ou medicina quântica, tratando a gente, colocando a gente no estado de frequência normal. Então, o nosso rim, nosso fígado, nossa pele, todos têm uma frequência de normalidade. Então, quando isso vai para muito para cima ou para baixo, a gente sai desse estado de normalidade, então a gente pode estar no estado de doença, que a gente chama, né? E a escala Hawkins da consciência foi o médico psiquiatra Dr. Hawkins, David Hawkins, que dedicou muitos e muitos anos da vida dele estudando como o nosso estado vibracional pode interferir em tudo, o meio externo, o meio interno e vice-versa. E aí, nessa aula, eu falo dessa tabelinha aí, que é a escala Hawkins de consciência, onde ele chegou nesses números aí e viu que nós temos esse funil, essa pirâmide aqui invertida, né? Onde a gente tem as baixas frequências. Então, lá, 20 Hz, então esses números aqui querem dizer Hz. 20 Hz, 30 Hz, e assim vai subindo. Então, quando a gente está num estado emocional abalado, quando a gente tem uma perspectiva de vida muito negativa, a tendência é a gente estar em baixa vibração. Então, olhando lá, ó, pessoas que estão na energia da vergonha, da culpa, da apatia, tá tudo lá embaixo, né? Olha a do medo, que é o que mais a gente tem observado, né? O terror que eles têm implantado, porque através do terror que a mídia coloca, que os governantes aí colocam, para forçar as pessoas a fazerem o que eles querem, as pessoas ficam vibrando no medo, e o medo é muito baixo aí, é 100 Hz. E então, nessa pirâmide invertida, a gente vê lá embaixo, né, a escala que vai de alfa a ômega. A gente vê que quanto mais baixas frequências, mais estado de contração, a gente percebe até no corpo a contração. Quando eu tô com medo, apático, culpado, tal, você fica até o corpo dobra, porque é uma energia de contração. Quando você está feliz, quando você está amando, quando você está alegre, você está expandido, até o corpo fica todo expandido. A gente fica alegre, feliz. Quando a gente está em estado de gratidão, então a gente está elevando a nossa frequência e a gente está indo aí na escala que vai do infravermelho, que é lá de contração, para o violeta, que é a escala ômega e a escala de expansão. Então, quando a gente estuda a fraternidade branca, quando a gente pensa em espiritualidade, quando a gente está meditando as cores que a gente está no estado emocional, espiritual, de paz e de amor, são as cores violetas que a gente costuma olhar, ver.
né? Então a gente vê o azul e vê muito violeta. Por isso que fala que o violeta é a cor da espiritualidade, a chama violeta de transmutação. Então a gente observa sim, quando a gente está estudando, quando a gente está em estados meditativos, quando a gente está em estado de oração, estado de gratidão, a gente está expandido. E essa expansão, né, ela reverbera para todos os lados. Então, nessa aula aí, eu explico melhor e mais detalhado. São coisas que vão ajudar a gente a se manter no estado vibratório mais alto. Por quê? Eu também já falei nessa aula do que o vírus, né, ele tem uma baixa vibração. Então, se eu tenho vibrações aí de 100, né, de medo para baixo, eu vou estar sempre mais suscetível a desenvolver várias doenças, ao ficar exposto a várias. Por quê? Porque o sistema imunológico vai baixar muito, vai ficar muito exposto, vulnerável. Enquanto eu tiver na escala de 200 para cima, coragem, disposição, né? Quando eu tenho amor, alegria, quando eu busco estar constantemente nesses estados, a tendência é que se eu pego um vírus, uma bactéria, qualquer outro agente patogênico, né? Eu saio muito mais facilmente desse estado de doença e volto para o estado de saúde. Então, é um jeito da gente manter a nossa imunidade alta. Então, nessa aula aí, eu falo bem sobre isso. E aí, a gente vai para a aula da gratidão, mais ainda, né? A energia da gratidão, fabulosamente, isso já a neurociência tem demonstrado, todos os neurocientistas aí estão falando sobre esse estado bioquímico que a gente entra em estado de gratidão. Por quê? Se a gente olhar na escala aí de Hawkins, a gente vai olhar que nessa escala aí, ó, eu tô grata, eu tô com coragem, eu tô com disposição, eu tô com aceitação, ó lá, 350, e para o amor, que aí se eu tô em estado de gratidão, eu sou amor, sou grato por tudo, eu estou em estado de paz, de alegria. Então, olha só a vibração como está alta aqui. Então, nessa aula da gratidão, eu coloco bem e falo que é uma baita de uma vacina natural, né? A gente estar num estado vibracional elevado. E é uma vacina produzida para o nosso corpo, que não tem contraindicação, como esta aí que a gente está vendo, né? Que vai estar tendo e vai ter muita. Então, a gente tem também que estar muito atento, não entrar no jogo do medo, do terror. A gente precisa estar bem informado, quanto mais informado, né? Lembra, informação, conhecimento é poder. Então, se a gente estiver bem informado, a gente vai saber a fazer as nossas escolhas, porque escolhas de agora vai ter consequências, pode ter consequências muito maléficas ao longo do tempo, ok? E aí eu vi que eu dei uma aula sobre a inteligência intuitiva do coração e o nosso poder de cura, e mais uma vacina que a gente tem natural. Só que aí eu falo do Instituto Matemático do Coração, eu falo que o coração tem 5.000 vezes mais potência de expansão eletromagnética do que o nosso cérebro. Então, aí eu falo mais bem científico do Instituto Matemático do Coração, como fazer os exercícios de coerência cardíaca, para a gente entrar no estado de coerência mesmo do que eu penso, do que eu sinto. Então, se a gente não está no estado de coerência, né, do que eu falo e o que eu faço, eu vou entrar numa dissonância frequência do meu coração e do meu cérebro, entra num caos, né? Numa frequência caótica, e aí eu posso ter vários sintomas, taquicardias, medos, fobias e todos aqueles sintomas que vai me tirar do prumo e vai fazer as pessoas ficarem procurando medicações, achando que as medicações vão tirar você desse estado, enquanto, na verdade, esse estado de cura é muito de dentro para fora. Pode ter medicamentos que vão ajudar,
mas eles vão ser os coadjuvantes. O ator principal da nossa cura somos nós mesmos, ninguém cura a gente chega nesse estado de cura de dentro para fora, ok? E aí tem a ver com a inteligência intuitiva, porque aí eu falei na última aula, né, sobre, porque nessa aula da inteligência intuitiva do coração, eu trago mais a neurociência mostrando, de fato, lá com o Instituto Matemático do Coração. E na inteligência intuitiva, eu falo muito da gente aguçar a nossa percepção direta da realidade, além da nossa razão. Então, é aquela nossa capacidade inata, a gente já nasceu com ela, a gente foi perdendo ela ao longo do crescimento, porque os adultos, né, eles vão colocando esse medo na gente e vão abafando esse estado de ligação com o cosmo que a gente tem, esse poder intuitivo que a gente tem. E por crenças, por padrões, porque a gente foi se desconectando da nossa essência divina, da nossa ligação com o Criador. Então, a gente vai ficando embotado. E então, a gente precisa resgatar essa nossa intuição, além da mente, né? Além da lógica, porque essa intuição, ela, na aula eu falo bastante do que ela tem para nos informar, que ela tem para nos ajudar no nosso processo de evolução e de cura, né? De cura mental, emocional, física, né? Mais outras vacininhas aí, né? Eu falo, então, deixa eu colocar eu no meio aqui embaixo. Eu falo da glândula pineal, que é a nossa ligação, essa glândula ao longo da história citadas em várias religiões, em várias... tudo que está muito relacionado à nossa ligação maior com o cosmo e com Deus, mas eu falo também da parte física dela, né? Que é uma glândula que está ligada ao nosso ciclo circadiano, e tão importante a gente estar com ela, trabalhar tanto com alimentação, quanto que eles chamam o nosso terceiro olho, que tem a ver com a nossa intuição, né? A gente se manter na atenção, né? De como que eu posso trabalhar a minha glândula pineal, porque ela libera o hormônio da melatonina, que faz eu dormir bem, e se eu durmo bem, a memória é boa, o corpo funciona, os outros hormônios vão funcionar. Então, toda essa ligação que a gente tem, e que na meditação, por exemplo, né, nos nossos estados de meditação e de oração, a gente está com ela muito em funcionamento. E falo da glândula timo, com aquela aula sobre a gente ativar, né, a nosso sistema imune também, todo dia de manhã, é a nossa vacininha. Acordou, vai lá e fala para o timo. Timo, ative-se, né? A gente costuma fazer esse exercício, timo, ative-se. Então, a gente está ordenando que o nosso timo entre em ação para que as nossas células dos linfócitos, as nossas células de defesa estejam alertas, ativas, ok? A aula de Namastê, né? A aula de Namastê é uma delícia, porque Namastê é uma filosofia de vida, e essa mãozinha aí, que é o símbolo do Namastê, e a gente põe ela aqui perto do chakra cardíaco, a gente põe ela aqui, ó, perto do nosso timo. Então, ela permite que a gente se concentre na nossa autoconsciência, porque normalmente quando a gente coloca a mão aqui, a gente traz, né, para a nossa mente, que o ser divino que eu sou, que habita em mim, saúda o ser divino que habita em você. E é uma forma de reverenciar, de respeitar, de não julgamento, de aceitar o outro como é. Quer dizer, tem toda uma filosofia por trás nessa aula, e eu falo
sobre isso e como essa forma de harmonizar, estar nesse estado, né, namastê, na vida, pode ajudar a gente a manter essa energia vital, essa energia ligada ao cosmos mesmo, aos planetas e a ligar a criatura ao Criador. Para quem acredita, é, é muito significativo. Ok? Então, gente, é o seguinte, espero que todas essas aulas tenham realmente ajudado a vocês se conectarem, a trazer muito esse ano de introspecção que eu falei, né? É olhar para dentro, olhar para o todo. Então, a gente está introspectivo e, ao mesmo tempo, olhando o todo. Então, esse ano de 2020, ele foi um ano muito importante, porque forçosamente fez a gente ficar mais com a gente mesmo. Então, a gente tem que agora fazer uma retrospectiva cada um e ver quais os aprendizados que eu tive nesse ano, o que eu melhorei, né? Ou o que eu não melhorei, como que eu estava o ano passado, como que eram meus relacionamentos o ano passado com as pessoas, principalmente os mais próximos, né? Que é os nossos desafios, né? São aqueles que estão muito junto da gente, muito próximo da gente. Então, como foi o ano passado? Como foi esse ano? Né? Com quem eu me relacionei? De que forma me relacionei? Todas essas aulas que nós deixamos para vocês, que preparamos com muito carinho, pensando em trazer, quando trazer uma aula, o conteúdo ser relevante, não simplesmente qualquer coisa, não. Então, olhem para tudo isso, olhem para vocês, vejam como vocês saíram e olhem para os aspectos positivos, ok? Vocês vão olhar para os negativos, mas vocês vão valorizar muito, muito os positivos, ok? E os negativos, o que eu posso fazer em 2021 melhor do que eu fiz agora em 2020? É muito importante essa reflexão, porque a gente vê que os pais ficaram mais com os filhos, observaram mais, né? Viram os filhos crescerem, andar, falar, coisa que há muito tempo muitos pais estavam desconectados disso, né? Os mais idosos com os mais jovens. Então, tem muitas, muitas coisas para serem olhadas. E um jeito de olhar para isso é escrever. Escrever mesmo, escreve lá pontos fortes desse ano, pontos positivos e pontos a melhorar. Então, não é negativo, tá? Põe lá, pontos a melhorar, para vocês trazerem essa reflexão e poderem, então, o ano que vem, modificarem aquilo que precisa ser modificado para que a gente entre mesmo nessa transição planetária, numa nova energia do planeta. Tá acontecendo essas coisas porque tudo tem um motivo, tá tudo certo como tá. A gente se põe onde a gente se põe, ninguém põe a gente, né? Então, eu não vou entrar aqui nesse mérito, mas tem aprendizado, tem coisa para ser vista e tem aprendizado, né? Nem que seja aquele que é o despertar da consciência, que mais foi esse ano de 2020, é o despertar da consciência, foi realmente a separação do joio do trigo, nitidamente a gente consegue ver os que são manipuláveis, os que manipulam, os que são manipuláveis e os que estão despertos. Isso é claro, como essa luz que está aqui na minha frente. Porém, muitos ainda estão adormecidos, ok? Mas ainda sempre há tempo da gente acordar. E, como última aula do ano, eu não poderia passar aqui em branco. Na verdade, essa aula toda é para deixar mais importante essa mensagem, né? Que o Natal é tempo de esperança e de reflexão. Então, né, nesse clima, né, que tem do Natal, apesar dos pesares, né, permita a gente refletir o ano que se encerra, renovando as esperanças de novos tempos. Sempre.
esperançar, lembra? A gente tem que esperançar, não esperar. A gente tem que esperançar novos tempos, ok? Vai ser mudança de ciclo, foram importantes e a lição tem que ser aprendida, porque senão não vale, ok? Que vocês tenham um Feliz Natal. Não esqueçam do aniversariante, que o Natal é o aniversário de Jesus, desse modelo que a gente tem, que se a gente seguir os preceitos básicos do modelo de Jesus, né? A gente tem vários aí mestres que deixaram Buda, Krishna, muitos outros aí, Saint Germain, São Francisco, Chico Xavier, grandes nomes que deixaram muitas lições que se a gente colocar em prática vai ajudar muito. Buda, né? Buda. Mas Jesus, ele conseguiu ali compilar em poucas coisas ali, né? Ou grandes coisas que ele deixou para a gente de ensinamento. Então, um deles é a gente não julgar, a gente não querer o mal de ninguém, né? E ele falou muito da autocura, nosso poder de autocura, se a gente fizer a reforma íntima. Quando a gente chega na verdade, a verdade liberta a gente, e que o perdão é a cura de todos os males, amar aos outros como a gente se ama, ou amar a si mesmo e amar os outros, etc, etc, etc. Então, ele é o grande modelo e ele traz, né? O Natal é a renovação de esperança, porque a gente se volta novamente para esse momento do nascimento de Jesus. Então, que os votos de Natal sejam realmente para renovar a nossa esperança no mundo, porque somos do mundo e estamos no mundo. E que o ano novo, então, venha repleto de realizações e que logo em breve, eu vou sempre falar, da gente estar juntos, congregando novamente, juntos, assim, pele com pele, ok? Enquanto isso, sintam aí o meu abraço bem apertado, igual eu dou em vocês, o meu olhinho no olhinho de vocês, tá bom? E um beijo muito grande no coração. Namastê. Beijo, meus amores.